Olá, muito boa noite! Seja muito bem-vindo! Você agora que sintoniza, você que faz parte neste momento do canal Food Play 10 Live. Desde já agradecemos a sua presença, a sua companhia neste momento e agradecemos e muito a sua amizade em todo o crescimento do canal até aqui. E para desejar também boa noite, temos aqui a presença do nosso comentarista do nosso canal. Boa noite, então como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero uma ótima noite pra vocês e que seja uma boa rodada, né? Que tá com cara de ser muito boa essa 3 aí. Embora uma rodada muito difícil para elenco de jogadores, principalmente na zaga, né? Ao passo de que opções de ataque e meio campo são sortidas para essa rodada. Rodada esta, número 13, Campeonato Brasileiro 2020, que inicia-se neste momento e que tem, por jogos, por ações, muitas alternativas para essa rodada e jogadores, como vocês podem ver, nulos para essa jogada. E um principal deles, o grande Vina do Ceará, que não irá jogar, segundo consta, nesta rodada, e Gabriel do Flamengo, jogador contundido. Isso aí é 3 semanas sem poder jogar bola. Vamos então fazer uma breve análise aqui estatística dos jogos desta rodada de número 13, com os melhores e piores jogadores da rodada número 12, rodada passada. E vamos começar então. Temos aí rodada 13, Footplay 10, a sua emoção. Não deixe, curta nossa página, nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe. Isto é de grande valia e grande atenção a este canal que está, repito, crescendo a força de vocês, a amizade de vocês em prol da manutenção e crescimento do canal. E você vê Pedro, que pode ser uma alternativa para a rodada, já que Gabigol não joga mais, 3 semanas. E aí temos os melhores jogadores da rodada de número 12. Keno, do Atlético Mineiro, Vitor Luiz, do Botafogo. Keno, que fez 3 gols, Vitor Luiz, autor do empate que deu, né, no jogo contra o Atlético Goianiense, do Botafogo. Yuri, também autor do gol do empate no jogo entre Botafogo e Atlético Goianiense. Fernando Praz, autor de 2 defesas difíceis, 4 defesas difíceis. E Gabriel Dias, do Fortaleza, autor do gol de empate no jogo contra o Santos. E os piores jogadores da rodada, aí temos Luiz Fernando, do Grêmio, ex-Botafogo, né? Temos também Zé Gabriel, do Internacional. Paulo, expulso no jogo, inclusive. Paulo Vitor, do Grêmio, Thiago, do Ceará e Diego Cavalieri, do Botafogo. Quer falar alguma coisa? Não, o que você vê aí é que são jogadores que são pouco escalados. Agora Thiago foi uma surpresa, hein? Cair aí nesse lado aí, porque não merecia estar aí, porque joga muito bem o zagueiro. E agora vamos à primeira análise do jogo desta rodada, que abre, né, o turno, é isto. Jogo esse com 16 jogos até aqui, 7 vitórias, 7 empates, 2 vitórias, 7 vitórias para o Grêmio, 7 empates, 2 vitórias para o Inter, 22 gols para o Grêmio, 11 para o Inter e 16 jogos Inter até aqui. Continua sendo freguês, né? 16 jogos com mando de jogo do Grêmio em campeonatos brasileiros. Mas sendo lá ou sendo cá, o Inter continua sendo freguês de todo jeito. Não consegue fazer um gol no Inter. O Inter consegue fazer um gol no Grêmio. E agora vocês verão exatamente essa análise, que o Internacional há muito não faz gol, um golzinho sequer, no Olímpico, né? Na Arena Grêmio, no caso. Vocês podem ver aí, em 2019, Grêmio 2, Inter 0, em 2018, 0-0, 2016, 0-0, e 2015, Grêmio 5, Inter 0. Ou seja, de 2015 a 2019, um golzinho sequer o Grêmio não fez no Inter. Nem esse ano ainda, não fez nenhum gol ainda não. Fora a Libertadores, né?
E agora vamos à análise do próximo jogo da rodada. Jogo esse até aqui com 4 jogos apenas realizados, né? Apenas 4 jogos, pouquíssimos gols também. Palmeiras e Ceará. 3 vitórias para o Palmeiras, 1 empate e nenhuma vitória para o Ceará. 5 gols para o Palmeiras e 2 para o Ceará até aqui em jogos em Campeonato Brasileiro com o mando do Palmeiras. Com Vinícius é uma coisa, sem Vinícius é outra. Então o Palmeiras para mim é favorito. Por conta que Vinícius não vai jogar. Então, sinceramente, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo. E aí vemos aí o retrospecto de jogos até aqui entre as duas equipes. Jogo esse desse sábado no Allianz Parque às 19 horas. Que tem até aqui em 4 jogos exatamente 3 vitórias do Palmeiras, 1 empate, 75% de O problema do Palmeiras é que vitória para o Palmeiras nos últimos 4 jogos. se for o Palmeiras pegou o Flamengo, não ganha o Ceará não. Se for o Palmeiras que jogou contra o Bolívar, ganha o Ceará. Depende do Palmeiras que vai entrar. Entretanto, o adversário Bolívia e Ceará são totalmente diferentes. Por isso que eu tô meio diferentes de futebol. tô pensando se o Palmeiras é favorito mesmo. Vamos agora à análise do próximo jogo, com um jogo apenas até aqui, entre as duas equipes. Um empate entre as duas equipes, no duelo entre as duas equipes. 1 gol para cada. Estamos falando de Bragantino e Corinthians. Se for olhar pela fase, pelo que o Bragantino joga em casa, o Bragantino é favorito, mesmo sendo um empate aí. Nenhuma vitória para as duas equipes, um empate entre os dois e 1 gol para cada. Porque, Isto duelo em campeonatos brasileiros, sem contar paulistas. E o Bragantino, né, ele tem uma chance de ganhar do Corinthians por causa da fase que estão vivendo. E aí temos agora no quadro, nesta arte a seguir, o jogo que acontecerá nesse sábado, também às 21 horas, no Nabi Abichedi. O único jogo entre os dois, isto na Série B, em 2008, quando o Red Bull ainda se chamava Bragantino. Empate de 1-1 contra o Corinthians. Vamos agora as análises do próximo jogo, acredito que já seja a rodada de domingo, né, do campeonato. 17 jogos até aqui no duelo entre as duas equipes. 5 vitórias, 6 empates, 5 vitórias para o Botafogo, 6 empates entre as duas equipes, 6 vitórias para o Fluminense, 20 gols para o Botafogo e 21 para o Fluminense. Mostra equilíbrio, mas se for olhar hoje, Botafogo sem técnico, significa dizer que o Fluminense tem uma pequena vantagem. Não vou dizer que vai ganhar, mas tem uma pequena vantagem. E agora vamos à próxima arte que define exatamente esse retrospecto entre as duas equipes. Botafogo de Futebol Regatas e Fluminense Futebol Clube. Jogo esse acontece no estádio Newton Santos neste domingo às 11 da manhã, que aponta 2 vitórias para o Fluminense em 4 jogos e 2 vitórias para o Botafogo nos 4 jogos, ou seja, 50% para os dois. Fica equilibrado, mas pelo momento o Fluminense está melhor. Pouquíssimos gols também entre as equipes, né? Entretanto, tem-se aí a presença do artilheiro dos clássicos, Nenê, na equipe do Fluminense, que pode ser um fator decisivo nesse jogo, né? E agora vamos ao próximo retrospecto de duelo, nesta rodada de número 13 do campeonato. Jogo esse que aponta uma grande quantidade de gols, né? Equipes. Estamos falando de Flamengo e Clube Atlético Paranaense, que desponta de 17 jogos até aqui, 11 vitórias para o Flamengo, 5 para o Atlético Paranaense, um empate apenas entre as equipes, com 29 gols para o Flamengo e 20 para o Clube Atlético Paranaense. Se for olhar assim, a gente nota que o Flamengo tem grande vantagem pelo time que tem, e o time do Atlético Paranaense está se formando agora. Mas futebol é caixa de surpresa, pode acontecer qualquer coisa. Mas o Flamengo é favorito. E agora vamos para a arte que define este retrospecto entre as duas equipes, né? O duelo, que aponta dos 4 jogos últimos realizados sob o mando do Flamengo, né? E o Atlético Paranaense sendo visitante, 75% de vitória para o Flamengo e apenas 25% para o Atlético Paranaense. Ou seja, a estatística mostra uma superioridade ímpar da equipe
carioca sobre a equipe paranaense. E agora o próximo jogo, o próximo duelo desta rodada é entre as equipes que até aqui consta de apenas 13 jogos, né, realizados, com três vitórias para o Coritiba, 3 empates entre as duas equipes e 7 vitórias para o São Paulo, dos quais 18 gols marcados pelo Coritiba e 22 gols marcados pela equipe paulista. Mesmo com a vantagem do São Paulo aí na estatística, eu sinceramente eu acho que vai ser um jogo de empate. Porque o Curitiba é ruim de fazer gol, e o São Paulo tá na fase terrível. E agora vamos ao retrospecto entre as duas equipes. O duelo que aponta até aqui. De 4 jogos os 4 últimos jogos entre as duas equipes, apenas uma vitória do Coritiba, 2 do São Paulo e 1 empate. Jogo de empate esse jogo aí. Superioridade um pouco a mais para a equipe paulista. Vai ser um jogo amarrado, 1-0 para um lado e para o outro, 0-0. E agora o próximo jogo, próxima análise de jogo para esse campeonato, segundo a estatística aponta. Também um duelo dos mais importantes para essa rodada do campeonato. Apenas 4 jogos até aqui, realizados entre as duas equipes, com 3 vitórias para o Bahia, nenhum empate entre Bahia e Sport, 1 vitória para o Sport, 6 gols para o Bahia e 4 gols para o Sport. Um jogo difícil porque Bahia quer... Duelo este apenas em campeonatos brasileiros. Mas o Bahia quer se recuperar mais ainda. E o Sport fora de casa não é o mesmo Sport que dentro de casa. É um jogo difícil. E agora vemos aí o retrospecto sobre o mando da equipe baiana, com o Sport sendo visitante, que mostra que dos últimos 4 jogos o Bahia venceu 3 e perdeu apenas um jogo. Jogo difícil. Uma leve entre aspas, porque hoje o estado das duas equipes no campeonato é que define o retrospecto maior. E aí temos a Água Mineral Pai de Santo. Tomou, tá abençoado. Água mineral que abençoa, alivia e cura a sua sede. Por isso, tome já. Água Mineral. Vamos agora ao próximo duelo com 13 jogos até aqui. Goiás e Santos nesse domingo nas Serrinhas, 18 horas e 15 minutos, com 26 gols até aqui marcados a favor do Goiás, 23 do Santos, 6 vitórias do Goiás, 3 empates e 4 vitórias para o Santos. Se for olhar o jogo em geral assim, vê que é um jogo equilibrado. Mas se for ver a fase do Santos, principalmente a Libertadores, vê que o Santos está melhor. Que ganhou fora de casa. E classificou-se com isso para a segunda fase. E Marinho comendo a bola, né? Da Taça Libertadores. O Santos, pra mim, é favorito. E aí vemos aí o duelo entre as duas equipes com apenas dos 4 últimos jogos, 2 vitórias do Santos, 1 empate e 1 vitória do Goiás apenas no campeonato. O Marinho lá na frente é o que comanda tudo. Vamos agora à próxima arte, o próximo jogo desta rodada. De quase praticamente o terço do campeonato estamos chegando, né? 13 rodadas, 38, passamos de um terço do campeonato. Bom, duelo até aqui com 14 jogos, 21 gols para o Atlético Mineiro, 12 para o Vasco, 8 vitórias para o Atlético Mineiro, 3 para o Vasco e 3 empates entre as equipes, 14 jogos até aqui. Eu acredito que seja o jogo mais aguardado da rodada. Até porque se for olhar o Vasco hoje tá caindo o rendimento. Tá jogando mesmo Vasco não, tá caindo mesmo. O Bragantino não mostrou nada. E o Atlético Mineiro tem tudo até para ganhar e ganhar bem. E aí temos o retrospecto que dos últimos 4 jogos a equipe vascaína ganhou 2 jogos. Houve 1 empate e 1 vitória do Atlético Mineiro. O Atlético pra mim é favorito. Pra ganhar um dia 1-0 não, ganhar bem do Vasco. Porque ele tá mostrando os dois times.
E agora vamos aos nossos recados desta rodada de número 13, nosso mural de recados. Mandando aquele abraço ao nosso amigo Betinho Gilberto, capitão do bairro dos Ipês. Também aquele abraço às meninas da robótica, Lara, Letícia, Luana, Iranete, quem mais? Armando, Derek, Mirella, Suelison, sim, Jean, Luiz Fernando, entre outros. Também o nosso abraço aí, o nosso amigo do Salão Terraço do Corte, Isaac. Também a nossa amiga do canal Loucamente Divertida, Jaciele Alves. Aquele abraço! E também um abraço ao nosso amigo Carlos Pichula Boy, o único marombado do Brasil. Quer mandar algum abraço? Não, tudo certo, né? Tá tudo certo? Podemos seguir em frente na arte? É. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela sua sintonia neste canal que está crescendo graças a vocês. E vamos agora à nossa formação desse time, né? O último esboço até a rodada de amanhã, onde o mercado fecha que horas, comentarista? 4 horas. 16 horas. Portanto, temos vídeo às 13, 14 horas da manhã, mais ou menos. Né? Uhum. Contamos com a sua presença, caríssimo cartoleiro, cartoleira, que nos acompanha e nos brinda com esta maravilhosa audiência que só você nos dá. Temos aí no anterior esboço que as escalações de Vinícius, Gabriel e Gabriel Sara do São Paulo estão ou nulas ou contundidas para esta rodada. Portanto, Vinícius eu não sei porquê. Portanto, iremos substituir esses jogadores. E temos aqui também os mais escalados até aqui da rodada número 13, Marinho, Arrascaeta e Keno do Atlético Mineiro, pois o pessoal acredita que o desempenho deste belíssimo jogador do Atlético Mineiro venha a ser o mesmo das rodadas 11 e 12 anteriores a 13 que estamos. Mas segundo eu olhei assim um pouquinho, eu vi que o lado de Keno não cede tanta pontuação o Vasco. Cede mais o lado de Savarino. Então pode ser até Savarino melhor que Keno nessa rodada. E aí temos o jogo da abertura desta rodada, número 13, Grenal, que acontece nesse sábado às 17 horas. Vamos então fazer as modificações do nosso time. Vender todo mundo aí. Então esse era o nosso time anterior, né? Escalação anterior. Vamos fazer apenas algumas breves modificações. O Wilson, acredito que permaneça, né? É um goleiro bastante desvalorizado, né? Para esse esboço, né? Que iremos fazer aqui. Com a pontuação necessitada de mais de 4, menos 4, né, cartoletes para a valorização. Ele tem que tirar. Até menos 4, né? Então é um goleiro barato e que já mostrou sim muito bom desempenho a ajudar a equipe paranaense Coritiba a manter-se no campeonato, embora tenha muitas deficiências de atacantes. E agora com a chegada de Ricardo Oliveira, né? A equipe coritibana do Coritiba, né? Venha ter um quê a mais no seu ataque do que apenas com o Robson, o esforçado Robson não tivera. Bom, vamos começar as primeiras opções de goleiro. Vamos começar com o Gatito. Se nem se joga, por isso não vou falar nada. Porque ele tá marcado pra quem joga Cavalieri. Então não dá pra falar nada. Gatito, que até aqui tem 13 defesas difíceis no campeonato, 7 gols sofridos, 3 jogos sem sofrer gols. Isso em 8 jogos. É quase 50% de jogos sem sofrer um golzinho. Se ele jogar é uma boa. Segurança enorme para a equipe carioca. A última rodada jogou Cavalieri. Não sei, por isso que eu vou dizer que eu não sei. Thiago Volpe. Não. Pode ser uma boa. 9 defesas difíceis no campeonato, sendo uma de pênalti.
12 gols sofridos em 10 gols, em 10 jogos. É uma opção para a rodada porque o Curitiba não tem ataque. Então, sinceramente, eu não ia com ele não. Vai ser pouco exigido. Se vai ser pouco exigido, valorização é iminente. Mas se levar um gol também fica difícil, né? Se tiver um pênalti pro Curitiba e levar um gol, é uma opção muito perigosa. Próxima alternativa, Marcelo Lomba já está valorizado, né? Acredito que seja um tiro no pé a escalação, a opção do Marcelo Lomba. Vamos então de Fernando Miguel. Esse será exigido ao extremo, já que o Atlético Mineiro chuta muito, jogando em casa, ataca muito pelas laterais. Os zagueiros são eficientes em cabeçadas, em jogadas, em chutes da pequena, da média, da grande área. Vai ser muito a exigir do Fernando Miguel. Aí pode ser tanto um risco, pode ser tanto e uma saída. Porque um risco, porque ele pode negativar muito também. E uma saída porque pode também valorizar muito. Fernando Miguel tem até aqui 11 defesas difíceis em 11 jogos, consequentemente também 11 gols sofridos, ou seja, um gol por jogo. Se tiver coragem, botar ele, você escolhe ele, mas vai ser um goleiro muito perigoso. E aí podemos apresentar também uma surpresa interessante para essa rodada, a escalação de Douglas Friedrich do Sport Clube Bahia. Dos goleiros mais caros, para mim a melhor opção é ele, dos mais caros. Porque ele vai pegar um esporte que chuta muito, pode ser bem exigido e pode dar boa valorização. Tanto que no último jogo aí ele levou o gol e tirou 5. E 50. Daí você tira que pode ser um ótimo goleiro para rodada. Opção muito interessantíssima, pode ser a surpresa da rodada, né? Bom, Everson, acredito que a única possibilidade de Everson se sair bem em seu desempenho nesta rodada é se Cano e Benítez fizerem este excelente goleiro trabalhar o que se espera. Fora esse, não botava ele não. Ok, vamos aqui também, pode ser uma surpresa também, né? Cássio no jogo contra o Bragantino, Red Bull Bragantino. Pode ser uma surpresa, mas sinceramente eu acho que o Bragantino vaza. Ele que tem quase uma média de 2 gols sofridos no campeonato até aqui, em números não tão interessantes para uma possível escalação, para uma possível opção. Mas eu acho que o Bragantino vaza muito gol, vai fazer muito gol no Corinthians aí. Jean, do Atlético Goianiense, duelo contra o Fortaleza. Também um goleiro que será muito exigido pela equipe cearense do Fortaleza, que joga muito bem em casa, já ganhou de muitos clubes aí, inclusive da parte alta da tabela, né? Então será também um goleiro muito exigido para essa rodada, Jean do Atlético. E o bom dele é que ele sabe cobrar a falta, ele pode fazer gol de falta, é uma opção boa. Ele que chega quase na média de mais de uma defesa difícil por jogo, consequentemente mais de um gol sofrido também por jogo. Bom, João Paulo, goleiro do Santos, que tem a máxima de jogar muito bem fora dos domínios da Baixada Santista. Todas as mitadas dele foi fora de casa. Daí se tira que tem 3 goleiros bons pra rodada. Pra mim é Douglas, ele e o Wilson. O resto eu não considero boa opção por causa disso. Douglas porque vai trabalhar bem. João Paulo é um goleiro que vai trabalhar muito, que esse Goiás vai ter que vir pra cima. Ele tá em último colocado. Então vai vir pra cima, chutar muito contra o São Paulo. Ele vai valorizar muito o seu time também. Então as 3 melhores opções são essas aí. João Paulo, que tem até aqui em 10 jogos, 17 defesas difíceis, 10 gols sofridos, mais de uma defesa difícil por jogo, a média, e um gol sofrido em média por jogo. Quando ele for em casa Vamos de João Paulo, uma primeira opção. Tem as 3 opções, João Paulo, Wilson e Vanderlei. Também a opção também de Wilson e Douglas, são as 3 melhores opções. De Wilson também do Coritiba, um goleiro extremamente negativado, o mais negativado de todos, né? Que precisa de menos 4,87, se me lembro bem, para valorização. E custando 7,35 apenas 14. Ok. Também pode ser uma surpresa também interessante, em razão do Bahia não ter tanta efetividade no seu ataque, né? Um dos poucos times que marca gols no campeonato, Luan Poli do Sport.
Pode ser uma grata surpresa também para essa rodada. Pode. Mas eu Júlio considero... César do ex-Corinthians, né? Agora do Red Bull Bragantino, ex-jogador do Corinthians. E aí pode vir a pesar a lei do ex nessa rodada. Júlio César que também está bastante negativo para essa rodada. Eu considero esses dois aí como a segunda opção de goleiro, porque abaixo de Wilson, João Paulo e Douglas. Felipe Alves também do Fortaleza pode ser também uma interessantíssima opção, custando 3,43 cartoletas, valorizado não tão quanto o Júlio César, mas uma excelente opção com 8 defesas difíceis no campeonato, 10 gols sofridos até aqui, e o Fortaleza jogando em casa, onde o seu domínio no Castelão é muito superior a qualquer equipe do campeonato, e já foi demonstrado isso em rodadas anteriores, consequentemente. É uma opção, assim, não tão boa, mas pra quem não tem muita cartoleta, seria uma opção boa. Vamos às opções de zagueiro, lateral. Lembrando que o nosso esquema aqui é o 4-3-3, né? Vamos, opção no meio campo, atacante, lateral. Em virtude que temos que manter a preservação do Vamos logo pelo ataque, porque patrimônio. onde tem que gastar mais no ataque e no meio. Pra mim, né? Vamos às opções de ataque de início. E aí temos a opção do Marinho, que é um jogador que não pode ficar fora de nenhum time. Já demonstrou isso até no jogo Santos e Olímpia na Libertadores, que ele é essencial para o Santos almejar mais posições superiores até nas próximas fases da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro também não é o menos, né? E sim o mais. Marinho à frente do Santos pode objetivar esses objetivos a mais para a equipe santista. É uma opção boa. Pra mim é a melhor opção. Keno, uma opção válida, mas válida no sentido de aposta. Aposta também na razão de que está super valorizado. Ele necessita de, no mínimo, 3 gols, mais novamente nessa rodada. Enfrenta uma zaga da equipe carioca do Vasco, onde fazer gols não significa fazer mais de 2 gols, né? Não significa um fator impossível, mas é muito difícil fazer mais de 2 gols no Vasco. É. E novamente, Keno, para essa partida fazer 3 gols, É difícil. é chover no molhado. Eu sou mais Savarino. É um excelente atacante. Acredita-se que o São Paulo achou a posição deste jogador, né, na frente de ataque da equipe do Atlético. Mas 3 gols novamente de Keno, não acredito. Ele pode sim fazer um gol, uma assistência, né, até 2 gols. Mas 3 gols, não acredito. A equipe do Vasco, a defesa do Vasco, é muito bem postada, muito bem plantada, muito bem treinada, né? É muito difícil fazer mais de 2 gols na equipe do Vasco. Keno não ia não. Cano. Também não ia não. Cano pode ser aquela aposta, né? E aí vamos já na parte de aposta realmente, né? A equipe do Atlético também tem uma defesa muito postada, muito segura, muito sólida. Cano pode ser aquele jogadorzinho, aquele jogador, né? Que possa fazer aquele golzinho para a equipe do Vasco. E aí, quem sabe, né? Dar a vitória à equipe vascaína, equipe carioca nessa rodada. Pode ser boa, assim, se você tiver, né? Porque, sinceramente, eu acho que ele vai fazer muita coisa, não. Claudinho, depois de 2 rodadas aí negativadas, né? Positivou apenas 1 ponto na última rodada, né? 14 assistências, 14 finalizações, 1 assistência, 3 gols. Pontuação muito aquém do que já realizou, né? Ele está passando por uma fase muito difícil na condição de ataque da equipe do Red Bull Bragantino, o que mostra que Alejandro é muito mais superior neste momento na fase do que Claudinho. PP é o rei dos clássicos. E vamos a PP, o cara que marca gols e que inclusive fez gol no último Grenal na Libertadores, no jogo lá no Beira-Rio, né? É o rei do clássico, isso aí. Isso aí. Inter e Grêmio. Tá aí PP, desvalorizado, 12 finalizações em 7 jogos, mais de quase
2 finalizações por jogo, né? É 2 que- gols e 1 assistência até aqui. Esse é um jogo muito nervoso, muito difícil, muito complicado, né? Mas se for pra escolher um jogador que tá fazendo um gol no clássico é PP. Vamos analisar também a opção de Arthur. Arthur, ex-palmeirense, né? Que gosta sempre de jogar bem contra o Corinthians, né? Mas 22 finalizações em 12 jogos, quase 2 finalizações por jogo, 2 assistências no campeonato. essa rodada eu prefiro o Alejandro. Jô pode ser aquela surpresinha, né? Já que a equipe do Red Bull Bragantino cede muitos gols a atacantes, né? Ou atacantes ou meio atacante, né? Mas o problema do Corinthians é que não tem jogador que jogue bola pra ele. Aí fica difícil, como vai acontecer com o Atlético Goianiense. Mas Jô pode ser aquela surpresinha que a equipe alvinegra, né? A equipe do Corinthians, o torcedor corintiano, né? Espera para essa rodada e deposita em Jô muitas expectativas de vitória. Estão falando que vai jogar Jô e Bocelli juntos. Se jogar, né? E agora vamos para Bruno Henrique, o jogador que fez chover nesta quarta-feira no jogo entre Flamengo e Independiente del Valle, marcando um gol, né? Um gol e uma assistência, né? 2 gols. 2 gols, perdão, 2 Foi gols. 2 assistências de Arrascaeta e 2 gols dele. 2 gols. Bruno Henrique, para essa rodada, retornando, né? Depois de um período. Isso aí é unanimidade pra mim. Depois de um período breve, né? Fora da equipe. Mostrou inclusive nesta quarta-feira que está apto a fazer novamente uma boa jornada pela equipe rubro-negra. Bruno Henrique e Pedro tem que ter primeiro um deles na sua. Porque Vamos agora às opções de Alejandro do Red Bull Bragantino. também não pode faltar no seu time não, que sinceramente o Corinthians leva muito gols. E ele é o homem gol do Bragantino. Eu acho que ele vai deixar um gol ou 2 aí contra o Corinthians, na minha opinião, né? Eu, sinceramente, no meu time não vai faltar ele não, porque ele é o principal jogador do Bragantino hoje. E aí temos as opções de Kleber, Thales Magno, do Vasco, Kleber do Ceará, Não. William Rony do O Palmeiras. William pode ser uma boa. Vai pegar um Ceará com a zaga ruim. A zaga do... Vai ter um tal de Eduardo Brock, vai ter lateral improvisado. O Ceará tá tudo quebrado pra pegar o Palmeiras. William, que em 10 jogos tem 10 finalizações, 1 finalização por jogo, 2 assistências e 2 gols apenas. Ele teve uma metade de 14 pontos aí num jogo aí. Luciano, acredito que o Luciano possa ser aquela surpresa, hein? Em um jogo onde o São Paulo, desclassificado da Libertadores, precisa mostrar agora um bom desempenho no campeonato brasileiro. O Luciano pode. Porque ele é um homem gol. Ele é melhor que Pablo, 2 vezes mais. Ele pode fazer gol a qualquer momento. O problema dele é que ele não faz muita pontuação, mesmo com gol. Ele fez um gol e fez 7,90. Ele não é aquele jogador que faz muito ponto, não. Luciano, que até aqui tem no campeonato, em 9 jogos, 4 gols, 1 assistência e 5 finalizações. Vamos agora ao próximo jogador, Elber, que inclusive fez gol do Bahia na vitória desta quarta-feira, no duelo contra o Botafogo no Maracanã. Elber, que vem negativo, que em 10 jogos tem 1 gol, 1 assistência, 12 finalizações no campeonato. Não ia não. Pode ser aquela surpresa. Pode ser a surpresa, exatamente, mas... Pode ser aquela surpresa, e muito embora o Sport esteja muito bem armado defensivamente depois da chegada de Jair Ventura à equipe pernambucana. Exatamente. Pode ser a surpresa boa da rodada, mas eu sinceramente não tô com aquela fine não. Robson. O Robson pra mim é uma opção ótima pra rodada. Vai pegar um São Paulo que vai vir pra cima, vai dar espaço. E o Robson não precisa de muito toque na bola pra fazer um gol. Ele fez 5,90 sem 5,10 sem gol, sem assistência. É um jogador bom pra rodada. Pablo pode ser também uma surpresa para essa rodada, né? Diego Souza, não se sabe, não é tanta confiança para essa rodada. Romarinho pode ser uma excelente opção, né? Mas também para essa rodada. Eduardo Sacha, não credencio, acredito que Savarino tenha mais condições de fazer um jogo mais
condizente do que ele. O Wellington Paulista aí já é uma realidade, né? O homem gol da equipe cearense, né? Acredito que sim, o Wellington Paulista seja uma excepcional opção, né, para essa rodada. Eu também acredito aí. Gilberto pode ser também uma aposta. Ele que desencantou nessa quarta-feira, não fazia gols na equipe baiana há muito tempo, né? Pode ser uma Ele e um boa bocado aposta mais, né? nessa Ele, Rony, Carlos Sanches. Esses jogadores aí nunca mais tem feito gol no. E aí temos Savarino, né? Também como muito boa opção para essa rodada, muito embora esteja valorizado, né? Mas pode ser aquela opção Mas tá 3 rodadas seguras. surpresa, né? Surpresa. Ele tem 3 Novamente. rodadas que tá segura aí. Oswaldo também pode ser aquela opção, né? A servir a compor, né? Cartoletes para um amigo ou amiga que tenha pouco a gastar, né? E aí várias surpresas podem aparecer, entre elas Cleison do Bahia, né? Pode ser uma surpresa também interessantíssima para essa rodada. E Pedro, pra mim. Pedro do Flamengo também, aí já não é uma aposta, né? E sim uma opção válida a compor elenco, a fazer parte de qualquer E é barato, time. né? Barato, eficiente. Em 8 jogos, 2 gols, 8 finalizações, né? Uhum. Temos também a opção também de Fernando Pacheco, do Fluminense. O Wesley pode ser surpresa. Fred também, né? Jogador muito presente em clássicos, né? Agora a surpresa que eu acho também é o Wesley. Pode sair muito bem. Wesley do Palmeiras também, né? Com 7 jogos, nenhum gol até aqui, uma assistência e 5 finalizações no campeonato. E vai estrear também o Paraguai aí, né? Pablo Tomás. Do vai estrear. Coritiba. Que foi recentemente contratado. Então vamos à montagem no nosso time de ataque. Vamos começar por Marinho não pode voltar não, né? Se for descer Marinho é difícil. Marinho dos Santos, segunda opção de ataque. Aí vai ficar uma dúvida aí. Eu botaria um do Flamengo, isso não vai deixar de ligar não. Vamos de Bruno Henrique. Eu acho melhor opção do que Pedro. Não que ele seja ruim, Pedro, é porque Ruim. é porque eu acho ele mais presente, o Bruno Henrique. Bruno Henrique e a última opção? Bom, aí tem muita opção boa pra voltar, viu? Tem a do Bragantino, tem a do Atlético, tem a do São Paulo e tem do Fortaleza também. O Wellington Paulista. Aí vai ser uma dureza. Né? Tem o Wellington Paulista. Tem-se também Pedro. Poderia se fazer uma dobra do Flamengo, né? Uhum. Wesley. Poderia-se também imaginar na opção também de Savarino. Por que não? Né? Oswaldo. Né? E aí com uma surpresa. Luciano do São Paulo. William do Palmeiras. Né? Pode ser uma surpresa também. Então vamos fechar com o Alejandro? Lembrando que devemos preservar as cartoletas. Mas aí tem que gastar mais no ataque no meio. Eu sinceramente eu gasto mais no ataque no meio que na zaga. Então vamos deixar por aberto por enquanto essa opção. Vamos às opções de meio campo. Para meio campo, aí vamos fugir um pouco do duelo entre Grêmio e Inter. Um jogo muito aguerrido, né? Entre as duas equipes. Isso aí, o segundo aí é o Maestro, não pode faltar no seu time. E aí temos a Arrascaeta, opção. Isso aí, sinceramente, não pode faltar no seu time não, porque ele tá jogando muito. Em 8 jogos, 16 desarmes. Ele deu 2 desarmes assistências por jogo, 1 assistência e 3 gols no campeonato. E na última rodada deu 2 assistências para gol de Bruno Henrique. Quer dizer que tá jogando muito esse homem. Temos também a opção de Nenê. E aí não vamos tecer mais nenhum comentário. O homem dos clássicos, né? Temos também, aí pode ser uma surpresa, né? Daniel Alves, que dá aquela mobilidade à equipe do São Paulo. Otero do Corinthians, também aquele jogador útil, né? Ao sistema tático da equipe paulista, né? Cobra falta. Elias estreando agora na equipe do Bahia. É difícil dizer não há uma definição ainda precisa em relação a Elias. Dodge para desarmes de bola. 38 desarmes até aqui, né? Dodge, né? Ou Dodge. Temos também as opções de Edson, também muito bom jogador, custando baratinho, desarma, 39 desarmes. Opções de desarmes não faltam, né? Gerson também pode ser aquela opção, né? Tiro curto,
para essa rodada. Rafael Veiga sempre deixa os seus golzinhos, né, no campeonato. Pode ser aquele jogador a marcar mais um golzinho. Benítez pode ser uma surpresa nessa rodada. Michel Araújo já fez gol na última rodada, está muito valorizado. Raul é uma opção ótima para Raul também roubadas de bolas, né? 22 desarmes de bola em 4 jogos. Excepcional média. E outra coisa, ele é um lateral. Ele é um meio lateral. E pode dar assistência e pode roubar muita bola. Ele é Custando ótimo. apenas 7 cartoletas. E o Corinthians dá muito passe assim para lateral. Muito interessante. Aí temos as opções de Bruno Henrique, né, do Palmeiras. As opções também de Diego Pituca, do Santos, né? Evangelista é uma boa, se não tivesse... Lucas Evangelista, que já está muito valorizado, né? Patrick de Paula também, opção sem comentários, né? 20 desarmes, campeonato, um gol, eficiência tática, técnica na equipe do Palmeiras, né? Pode novamente ser um jogo para Felipe, novamente do Fortaleza aparecer e imitar novamente, né? Tem muito desarme. 27 desarmes no campeonato. Juninho, bola parada. Vai entrar a Lima no lugar de Vinícius, eu tô vendo agora. Vai entrar a Lima. Ele é melhor que Vinícius? Não sei, só sei que em 8 jogos ele tem uma média de 1,63, 9 desarmes. Perde muito o Ceará com essa baixa de Vinícius. Setor ofensivo, né, contribuição ao ataque, fica muito aquém, né? Esse Breno aí é uma opção boa, assim, né? Porque vai pegar um Santos, mas não é uma opção boa. Breno do Goiás. 16 desarmes em 7 jogos, mais de 2 desarmes por jogo, até aqui. Bom, Bruno Tubarão pode ser também uma surpresa, né? 20 desarmes até aqui, Bruno Tubarão. Thiago Neves, não há muito o que se falar, né? Jogador há muito tempo aí parado, né? Aí não conheço não. Eu acho que só, né? Só. Vamos então começar a nossa escalação para essa rodada dos nossos meio-campistas. Lembrando que temos 91 cartoletas para gastar. Primeira opção, acredito, Nenê, né? Do Fluminense. Segunda opção, vamos de Raul. Agora pode até errado, posso até estar errado, mas sinceramente eu acho que o Arrascaeta vai imitar muito essa rodada. Calma, Raul. E aí vamos a última opção de Arrascaeta. Agora assim, né? Faltou dizer uma pessoa que está em dúvida, né? Que eu acho que também deveria estar no nosso time. Poderia, né? Que é Natan. Já porque não tem nenhum do Atlético na frente. Bom, vamos às opções de lateral. Lembrando que temos apenas 51 cartoletas. Já a necessidade de preservação. E aí vamos às opções de laterais. Guilherme Arana, unanimidade, né? Também Reinaldo, aquela opção válida para essa rodada. Vitor Luiz, muito valorizado. Felipe Jonathan, ótima alternativa. Números expressivos, né? Na equipe do Santos, 35 desarmes para um lateral é muito interessante, né? Fagner pode ser também uma surpresa na equipe do Corinthians, né? 16 desarmes, embora a fase não esteja tão bem assim. Isla do Flamengo pode ser sim também aquela surpresa, né? 7 desarmes em 5 jogos. Apesar de ele não ter muito desarme, né? Mas é uma pessoa boa. Sander também pode ser uma surpresa. Vinha do Palmeiras, não há o que comentar. Apoia, né? Marca, contribui defensivamente e ofensivamente com a equipe do Palmeiras. 23 desarmes, 5 faltas, menos de uma falta por jogo. E marcou um gol de uma rodada aí, né? Não é? Nino Paraíba também pode ser um bom diferencial. E aí vamos entrar em Juninho Capixaba. Este jogador fez chover na quarta-feira do jogo Bahia e Botafogo. Porque é um jogador ofensivo. Ele não tem tanto desarme como tem Vinha, como esses outros, mas ele é mais ofensivo. Eu considero ele mais ofensivo.
Henrique não, Edilson não. Tinga é uma opção boa. Tinga, uma excelente opção, sim, para Agora a essa opção pra rodada. mim que tem tudo pra me é Madison. Tá jogando muito Madison. Felipe Luiz também que volta à equipe rubro-negra, também é Aham. uma opção muito interessante. 17 desarmes em 8 jogos, mais de 2 desarmes por jogo, a média. Madison também do Santos, 2 gols no campeonato até aqui, um gol inclusive no jogo Santos e Fortaleza, né? Está valorizado, né? Carlinhos, por que não, do Fortaleza, né? Jogador de números excepcionais, inclusive quando jogar pelo Coritiba, né? Em edições anteriores do campeonato, né? Brasileiro. Muito boa opção. Igor Julião valorizadíssimo. Léo Pelé pode ser uma opção também interessante, né, para essa rodada, uma surpresa. Danilo Barcelos também pode ser, já que é jogo do ex, né? Olha, Alisson e Eduardo, lateral. Bom, então vamos às opções de laterais. Vamos primeiros começar com Guilherme Arana e eu fecharia com a opção de Juninho Capixaba, Pode ser uma boa. Agora, por ser mais ousado nesse esboço. Ok? Mas aí teríamos opções de Vinha, Nino Paraíba, entre outros, né? Reinaldo também, por que não, né? Isla também, né? é. Opções Felipe Luiz, Carlinhos, Agora eu tô pensando numa opção que pode ser uma boa pra rodada, é Nicolas. Pode ser uma surpresa pra rodada. do Atlético É, Goianiense. ele é chutador de bola demais. Vamos lá, as opções de zagueiros. Leandro Castan é um zagueiro preciso, seguro e sólido no campeonato, né? Ele deu uma queda na E última rodada aí, mas. acredito que para essa rodada o Atlético faz um golzinho ou dois, mas Leandro Castan é uma aposta de risco. Gustavo Gomes, um zagueiro com 12 cartoletas, o preço, 11 desarmes em 8 jogos. Tá aquém, né? Do que se espera desse excelente zagueiro, né? Tá muita coisa não. Júnior Alonso também tá um pouco aquém, muito embora o jogo seja um pouco propício às pretensões do Atlético Mineiro, né? Mas está muito aquém do preço que vale, das opções de escalação para esse. Desses Essa rodada. caras, se eu fosse escolher assim, pensar em um, era David Braz, por causa que ele não precisa de SG. Ele valoriza muito, pontua muito, sem nada. Então, David Braz tem até aqui 18 desarmes em 9 jogos, média de 2 desarmes por e ele faz jogo, pouca falta. 3 jogos sem sofrer gols, porém Grêmio e Inter. É, mas se for olhar assim nas opções cara, David Braz. Temos também a opção de Léo Ortiz, zagueiro barato, hábil, né? É. 25 desarmes, mais de 2 desarmes por jogo e faz gols, hein? 2 gols em 12 jogos. Ele é ótima opção para rodada. Bom, Sabino pode ser uma aposta, e aí a dependência mais é de pênaltis, muito embora o Coritiba tenha tomado de 4-0 o Fluminense, Sabino ainda fez 1.80, ou seja, é um zagueiro que não depende muito de SG, contribui apenas com o seu desempenho em campo. E contribui muito bem. E agora vamos à opção de zagueiro mais rentável do que a escalação de Júnior Alonso, né? Estamos falando de Hever, Eu acho ele melhor. que em 5 jogos tem 1 gol, 7 desarmes e 1 jogo sem sofrer gols. É, ele é bem melhor do que o paraguaio do Atlético. Então vamos na opção de Hever. Né? E aí eu colocaria uma opção aqui, muito embora esteja com o Juninho Capixaba, mas a opção de Iago Maidana aqui é interessantíssima para essa rodada, né? Muito zagueiro que tem 3 gols no campeonato até aqui, em 11 jogos, 13 desarmes, muito efetivo, faz 13 faltas, né? Uma falta por jogo, mas é muito efetivo esse zagueiro. É um bom zagueiro. E aí temos as opções de Felipe Melo, também zagueiro, né, para essa rodada. Muito válida, né? Muito, embora uma média negativa, né? É um jogo só. Apenas um jogo no campeonato. Gil do Corinthians pode ser o zagueiro surpresa para essa rodada, né, contribuindo com uma pontuação muito boa. Luan Pérez já é uma realidade, opção coerente, né? Não faz muita falta. Não faz muita faltas, apenas 2 faltas cometidas em 11 jogos, ou seja, um jogador que pode propiciar SG e
pontuações, né? Além, né, do que simplesmente o SG. É uma opção assim que ninguém tá olhando muito, que pode dar muito certo. É porque tem Marinho, mas David Duarte tá sendo um zagueiro muito constante. Um dos melhores zagueiros que tem no campeonato é ele. E aí temos a opção também de Hernando, né? Pelo Sport Clube Bahia, em 8 jogos, 1 gol, 4 desarmes. Pode ser aquela surpresa. Esse David né? Duarte aí, ó. Você pode ver que ele tem ótimas pontuações, ele é um ótimo zagueiro. E está valorizado, inclusive, né? É, mas que for olhar a pontuação dele, ele é um ótimo zagueiro. E aí temos Thiago também, pressão de pouca coisa, né? Muito embora. É pra valorizar, porque pra pontuar não acho bom não. Exato. Para a pontuação está muito aquém, mas para a valorização, excelente opção. Temos também a opção de Canu, né? Do Botafogo, né? Opção de zagueiro para essa rodada. Jackson do Fortaleza. Liger também do Red Bull Bragantino, né? Eu colocaria, sabe E quem? Paulão, né? Que inclusive joga muito bem quando o Fortaleza joga sobre os seus quando joga domínios. Né? fora. Joga muito bem, Paulão. Zagueiro barato, 2,79 apenas. Mas eu E pensaria resultados expressivos. no zagueiro do Natan aí. Ele é um zagueiro, tá mostrando muita bola. Tá jogando muito esse zagueiro aí. Está no Natan, ele fechou a zaga do Flamengo contra o Palmeiras. Independente Del Valle também, na última rodada. Em 2 jogos seguidos ele jogou muita bola. Esse Natan tem um futuro danado. Então, vamos fechar de zagueiro. Qual a última opção? eu pensaria do Flamengo, que é bem baratinho e é um ótimo zagueiro. Natan do Flamengo. É. Se for olhar a pontuação dele, é o que não jogou, não mostrou. Mas se tivesse mostrado contra o Palmeiras, ele tinha passado de O 5. jogo não foi válido, né? Essa rodada. Tinha passado de 5 tranquilamente. Opções de técnicos. Aí são apenas 4 opções válidas e 2 surpresas, acredito eu, para essa rodada. 4 opções válidas. A primeira delas, Cuca. Opção válida, interessantíssima para essa rodada. O daí Hellman, surpresa, né? No duelo entre o Fluminense e Botafogo. Fernando Diniz também uma surpresa, né? Possibilidade sim de vitória da equipe paulista, né? E aí, opções válidas para essa rodada. Temos Domenech Torrent, né? Rogério Ceni do Fortaleza, né? Maurício Barbieri e Mano Menezes. Mano Menezes é o técnico mais caro da rodada até agora. Então vamos de técnico aqui em razão do jogo. Eu iria de Rogério Ceni. Eu acho ainda melhor do que o Rogério Ceni o do Flamengo. Eu acho, né? Não tô dizendo que vai ser, não. Pelo tipo de jogo aí. E pela fase. A valorização aqui é muito interessante, né? Mas se for olhar, o do Flamengo não precisa de tanta coisa, não. Ele nem jogou. Fechar com o Domenech Torrent? Eu acho o jogo mais favorável dele. Eu iria de Rogério Ceni em razão da circunstância do jogo. Não, eu sei que é a circunstância do jogo. Mas só que pegar o Goianiense tá em boa fase, né? Eu penso assim. O Atlético também. Inclusive até classificado na Libertadores. E aí? Assim, o time que tá mais favorável pra mim é do Bragantino, acredita? Contra o Corinthians. Que o Corinthians mostrou nada. E agora, amigo, amiga, vamos à última opção de ataque. E acredito que o nosso comentarista aqui venha corroborar comigo. Alejandro do Red Bull Bragantino. Não, eu acho uma ótima opção, Alejandro. Só tô sentindo falta de alguém do Atlético na frente. Não vou mentir que eu tô sentindo muita falta. Porque eu acho que o Atlético ganha do Vasco. Ok? Nossa opção de ataque. Capitão. Marinho. Por quê? Pela fase, pelo momento e pelo time que vai pegar, que é o Goiás, que leva muito gol. Marinho no atacante, a fase excepcional que vive. Caberia até uma escalação para a seleção, né? Desse lateral, né? Desse atacante, perdão. Tite só olha mais para Corinthians, ele é corintiano. Bom, pessoal, tá aí o nosso time. Poderíamos ter aí várias outras opções. Natan do Atlético Mineiro, meio campo, né? Até o próprio Jair também, opção interessantíssima, né? Meio campo. E aí ataques de Savarino, né? O ataque também de Savarino aí também muito interessante, muito válida opção. Entretanto, este é um esboço final para a rodada número 13 do Campeonato Brasileiro 2020, que inicia-se amanhã. E assim está o nosso time, custando 135 cartoletas.
2,03. Com João Paulo no gol do Santos. Laterais: Juninho Capixaba, Bahia. Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros: Natan, Flamengo. Hever, Atlético Mineiro, que inclusive é ex-flamenguista, né? Ex-jogador do Flamengo. Hever. Meio campo: Nenê, Fluminense. Rascaeta, Flamengo. Raul, Red Bull Bragantino. Ataque: Bruno Henrique, Flamengo. Alejandro, Red Bull Bragantino. Marinho dos Santos. Técnico: Domenech Torrent. Poderia também ter as opções aí, né? Como foram frisadas, né? Para técnico também: Rogério Ceni, Barbieri, Cuca, né? E aí surpresas: Odair Hellmann, né? Bruno Lazzaroni, né? Que é o técnico do Botafogo, né? Também opções aí muito interessantes para essa rodada. E até Mano Menezes, né? E nosso capitão, no nosso time, Marinho dos Santos. É isso. Comentar alguma coisa? Não, os comentários que podem acontecer é amanhã, porque vamos ver se vai sair algum do provável, se vai entrar algum, né? A gente vai ver se continua com o time ou não. É isso, pessoal. Nosso muito obrigado por acompanhar, por prestigiar mais uma transmissão. Nosso muito obrigado e desde já deixe o seu comentário, deixe o seu like, curta, se inscreva no canal. Isso ajuda, fortalece cada vez mais a manutenção e o crédito para conosco. Nosso muito obrigado. Até amanhã na escalação final para a rodada número 13. Uma ótima noite a todos. Até lá. Fiquem com Deus. Fala. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus e que vocês possam ter uma boa posição na rodada aí. Rodada número 13. Tchauzinho. Fui!